A situação que eu ia te falar é que você citou aqui no início da importância do torcedor do Bahia, que sempre é uma marca, né? E o Bahia é sexto clube na arrecadação e tudo mais. A gente estava falando, o Cantarelli até no início falou sobre isso, sobre o trabalho que o Bahia faz na comunicação com a sua torcida. Quando você pega times de massa, eu acho que não tô nem errado, não. Se você pegar Flamengo, Corinthians e Bahia como times do povo mesmo, o Bahia se destaca entre esses três, com esse trabalho, essa relação. Queria que você falasse um pouco como é que tá isso, até como é que foi isso na Série B, como é que tá isso pensando no ano que vem. Imagina, na Série A, você tem um trabalho maior com a torcida, né? Essa relação, porque às vezes você tem que elitizar pra faturar. Mas o Bahia é o sexto de arrecadação e aí queria entender, tem cota, na Fonte Nova você tem espaço para torcida mais popular, como é que funciona isso no Bahia? Essa pergunta é muito boa e daria para responder assim uma coisa de muitas horas, porque são várias coisas que acontecem e raciocinar e problematizar esses assuntos todos é um assunto muito interessante. Eu diria que o Bahia, assim, de maneira pragmática, iniciando minha resposta, no início de 2018 foi decidido criar, a diretoria decidiu criar o Núcleo de Ações Afirmativas. O Núcleo de Ações Afirmativas, o NAA, é o grupo ao qual, a coordenação ao qual a gente passa a fazer essas ações que acabaram realmente tendo muita repercussão. Pô, o Bahia a gente passou a ser chamado, eu passei a ser chamado para fazer palestra, coisa que eu até brinquei antes, né, quando era de aparecer, em tudo que é lugar no Brasil. No ano de 2019, então, isso foi muito, muito comum. A gente saiu na imprensa de norte a sul, inclusive internacional. O Bahia saiu na capa do jornal Guardian, que é o maior jornal da Inglaterra, como o clube mais progressista do Brasil. Foi o título que eles colocaram. Já convidaram a gente para evento de Facebook, de YouTube, apresentando como o clube mais legal do Brasil, mais engajado. Essas coisas foi uma construção que foi acontecendo, mas eu diria para você, e tem gente que não acredita, mas é sério, a gente não teve uma grande ideia, uma reunião, vamos conquistar o mundo, vamos sair no Guardian e vamos fazer isso para conseguir. Na verdade, não foi de verdade. Foi uma coisa que foi orgânica, que foi acontecendo. A gente sentia a necessidade de, na capital, na cidade mais negra fora da África, como a gente fala que é Salvador, não ter um estádio branco, apenas branco, embranquiçado, como, por exemplo, na Copa das Confederações, em 2013, né? Salvador foi uma das sedes, teve um Brasil e Itália. Na época eu trabalhava na Folha de São Paulo, eu lembro que PVC e Juca Kfouri comentando, cadê o povo negro de Salvador? Os ingressos muito caros, etc e tal. Então, a gente, nesse processo que eu já citei no início, da Copa do Mundo, essa arenização, tem aquela coisa do morte ao futebol moderno, né? Enfim, noves fora problematizações maiores sobre isso. O fato é que a gente sentiu necessidade de que a gente tem que voltar às nossas origens, que o Bahia, de fato, é um clube do povo, é um elemento de identidade cultural da Bahia, do Nordeste. Então, e eu diria, assim, também uma coisa que eu gosto muito de falar, assim, o futebol, a gente sabe que o futebol, ele consegue potencializar sentimentos de um lado ou de outro, né? Quer dizer, a pessoa às vezes entra no estádio e se sente legitimada a fazer coisas que ela não faz na rua, na praça, na igreja, na sua casa, na escola, mas ela tá no estádio pela questão da rivalidade, pela paixão, e eu não tô dizendo aqui que não pode xingar, não pode se revoltar, eu também sou assim e vivo isso visceralmente. O indivíduo na massa, ele perde o sentido de indivíduo, né? Ele vai com todo mundo, né? Mas ele parece que se sente permitido, não tô dizendo que isso é unanimidade, mas as pessoas se sentem legitimadas a proferir e desferir preconceitos e discriminações que e a gente fica muito feliz que o Bahia meio que iniciou esse projeto lá em 2018 e a coisa cresceu bastante. Em vários outros clubes fazem trabalhos muito legais. O Grêmio, inclusive, também faz muita coisa bacana. Então o futebol não pode ser um lugar que pode tudo só por ser futebol, né? Isso é um ponto 1. E como ele tem esse potencial todo de canalizar os sentimentos, e ele canaliza tanto ódio, injustiças, revoltas, por que não? E aí eu diria, até citando uma frase que eu já falei antes, embora seja clichê, lugar comum, mas por que não fazer o inverso e tentar potencializar o amor, entendeu? Então, por que não utilizar um canhão de comunicação como a gente tem? Nós, clubes de futebol, a gente consegue pautar a imprensa, pautar as redes sociais, através de nós mesmos. A gente não precisa, digamos assim, clubes maiores, não precisamos utilizar um veículo de imprensa ou qualquer outra coisa, ou um podcast, né? A mídia alternativa que está crescendo tanto, para passar mensagens. E a gente consegue através de nós mesmos. E quando então são clubes juntos, por exemplo, vou fazer um novo parêntese, se eu estiver fazendo demais, às vezes o pessoal fala... A CBF acabou de fazer um evento em agosto, se eu não me engano, sobre o racismo, né? A gente sabe que essa chaga é muito forte. E eles criaram
para não ficar só no evento, eles criaram um grupo de trabalho e eu, inclusive, fui um dos convidados. A primeira reunião foi nessa semana, segunda-feira agora, dia 1º de novembro, para que isso não fique só no evento midiático e que vai dizer que vai melhorar e que tem proposta de perda de pontos até, mas que se sejam traçadas realmente de maneira estudada, sim, formas punições, né? Etc. e tal. Então, assim, eu diria que nós no Bahia, assim, tínhamos necessidade de... Beleza, o Bahia começou a crescer demais desde 2013, quando eu citei da Revolução Democrática, voltou a ficar na Série A, voltou a ganhar título todo ano ou ganhar alguma conquista esportiva, né, do nosso ponto de vista, mesmo que regional, mas essa coisa dessa parte intangível, que não dá pra mensurar, mas é tão maravilhosa e encantadora. Claro que o torcedor quer ver gol, quer ver bola na rede, quer ver triunfos, como a gente brinca, né? Tem essa resenha lá que a gente não fala por causa do nome do rival, as vitórias, mas enfim. Pra quem não sabe... eu não falei de sacaneio porque eu acho que é uma bobagem. Rola isso, né? O rival, né? O triunfo, né? Você viu que eu falei, desculpa de interromper, mas você viu que eu falei meu rival aqui, né? A gente tem isso, né? A gente que tá no futebol tem isso, mas enfim... E eu até falo uma coisa, mas é melhor não falar porque é polêmico, essas coisas de rivalidade, deixar pra lá. Mas aí, voltando pra parte séria, são coisas intangíveis, velho. Uma conquista dessa... Por exemplo, algumas campanhas que o Bahia lançou, se eu estiver falando demais, me interrompam. A gente lançou algumas campanhas, por exemplo, teve uma que foi sobre paternidade responsável, sobre... A gente proporcionou, em parceria com a Defensoria Pública do Estado da Bahia, exame de DNA de graça para a população. E a média de exames de DNA na cidade de Salvador, ao longo de todo o ano, era... Eu vou chutar aqui um número que eu não tenho certeza, mas era tipo... tinham tido 50 exames em 10 meses. A gente conseguiu, em uma semana, que foi na semana que antecedeu o Dia dos Pais, na nossa loja. Inclusive, a gente fez a campanha... Eu não tinha pretensão de que ia ser tão grande o negócio. Achei que era uma coisa que pode até dar errado, pode dar zebra. E, velho, a gente conseguiu mais que o triplo de exames de DNA... Da média anual. Por causa do Bahia, por causa da força que a gente tem. Eu vou dar um outro exemplo aqui agora. Não, mas antes disso, só pra citar essa coisa da repercussão. Então, quando a gente faz uma coisa uma campanha dessa sobre a questão da paternidade, que mais de 5 milhões e meio de brasileiros não tem o nome do pai no registro, antes de eu passar pra outra, da questão de homofobia, a gente vê as respostas nas redes sociais como pessoas de outros times, até de times rivais, falando, caramba, Bahia, você me tocou, eu estou chorando de maneira copiosa aqui, porque realmente eu lembrei de uma situação minha e... Enfim, a gente vê esse tipo de coisa quando a gente faz campanhas como, por exemplo, ou contra o racismo ou contra a homofobia, que foi criada, por exemplo, lá em Salvador, uma torcida que virou meio que modelo, toda matéria que sai, inclusive internacional, é a LGBT tricolor. Inclusive, a Coli Gay no Grêmio foi uma das primeiras, né? Acho que é a primeira, que é sempre muito cultuada, aproveitando aqui a presença do amigo, do Amodeu. Mas, assim, eles se sentiram autorizados, até como o próprio Roger Machado, que treinou o Grêmio esse ano, estava no Bahia em 2019, no meio desse maior momento das ações afirmativas, e ele deu uma entrevista coletiva que foi um show sobre racismo estrutural, racismo institucional. Foi uma coisa assim, foi uma aula magna sobre racismo, que foi o único jogo de Série A que reuniu 2 treinadores negros, que era Bahia e Fluminense, o Marcão. Como é que pode, né? Só pouquíssimos treinadores negros, é outra discussão que a gente poderia conversar bastante. Então, assim, e aí Roger fala, eu me senti autorizado, eu me senti sem problema nenhum para falar sobre esse tema, porque o Bahia está debatendo esses temas e eu fico com a vontade de falar. E aí a gente consegue, as pessoas, a comunidade de LGBT em Salvador cria essa torcida e eles dizem nas entrevistas, sem a gente pedir, sem a gente mandar, nem nada, óbvio. Não, na Fonte Nova não tem, a gente não vê esse tipo de episódio, aqueles gritos homofóbicos que são registrados, a gente cresceu, nós todos crescemos na arquibancada e era um lugar comum e até às vezes a gente falava também sem nem pensar, por ser algo estrutural, né, que a gente vai crescendo, enfim. Então, ou até coisas de sexismo, de machismo, que a gente vai estruturalmente e a gente vai se educando e tentando melhorar, né? A gente tá nesse momento de transição das gerações, né? Então, a gente começou a fazer essas coisas porque a gente sentia vontade de tentar dar nossa contribuição de maneira de verdade mesmo. Não foi pra tentar ganhar espaço midiático. E que bom que apareceu. A gente conseguiu fazer, até no meio de um momento do Brasil, de discussões tanto grandes sobre isso, né? Não vou entrar em questões político-partidárias. Até porque esse tipo de discussão não é coisa de esquerda ou direita, são coisas de humanidades. Isso é uma loucura, isso é uma coisa que a gente também cresceu. Setorizar isso Você defender a pauta da educação, de meio ambiente, ou qualquer coisa que o valha, é algo que é de humanidade, da Declaração dos Direitos da ONU, Direitos Humanos da ONU, são humanidades, não é defender X ou Y. São coisas que estão na Constituição Federal do nosso país e a gente está tentando ajudar. Então, assim, e isso é importante até deixar registrado, que não tem questão partidária nenhuma, entendeu? Então a gente faz porque a gente sente vontade, a gente acha que nosso público merece
merece. E uma última coisa, de verdade, assim, pra não deixar de falar, porque são coisas pragmáticas mesmo que a gente começou a fazer. Você perguntou como é que faz? A gente lançou, graças até ao fato da gente ter a marca própria lá no Bahia, que é Esquadrão, tem vários outros clubes que fazem isso, e é outra questão também. Talvez os gigantões de orçamento não seja muito bom por causa de outras questões de distribuição pelo Brasil, etc e tal. Mas a gente tem facilidades, como por exemplo, para fazer aquela ação da camisa manchada de óleo, a gente consegue fazer num final de semana, de um dia para outro, a gente consegue fazer as ações. E aí, voltando, a gente conseguiu fazer com que a gente lançasse uma camisa, outros clubes depois fizeram, e essa é muito bom, uma camisa oficial de jogo do Bahia, de R$99, de menos de R$100, uma camisa que às vezes custa 500, custa 300. Claro que ela tem uma qualidade inferior, considerando o modelo jogador, mas a gente fez um modelo torcedor para o torcedor comprar um produto oficial. Lógico. Ele quer comprar oficial para o clube arrecadar o royalty e tudo mais, mas com valor que cabe no orçamento dele. E um outro exemplo muito grande, para eu finalizar, a gente lançou um plano de sócio chamado Bermuda e Camiseta, que lá na Bahia tem uma música como o nome diz, a pessoa mais à vontade para ir pro estádio. Enfim, não vou cantar a música aqui, mas o próprio nome diz... Nos poupe. Vou poupar vocês. Que para pessoas que recebem até R$1.500 de remuneração, de salário. Entendeu? Então, essas pessoas que recebem até R$1.500 conseguem ter com um valor que é o menor valor entre todos da faixa dos nossos planos. E ela tem direito a entrar em todos os jogos, é o chamado acesso garantido lá. Ela entra em todos os jogos em casa do Bahia e paga... e não tem lugar marcado. Ele pode ficar... É como se fosse, digamos, um programa de cotas. Sim. Que ele pode sentar na primeira arquibancada ou na última. Não é que ele fica lá no último andar, entendeu? Então a gente fez algumas ações também, além do discurso. Como a gente sempre diz, o Bahia não é uma agência de publicidade. A gente não quer likes e curtidas e que legal, que bonitinho. A gente quer tentar, humildemente... Sabe que depende de muitas outras coisas, mas tentar mudar e ajudar a melhorar a sociedade, as relações humanas. É isso, cara. Sensacional aqui. Eu não sabia disso. Eu sou fã do que faz o Bahia, né? E é o que disse, né? O Nelson. Que é uma coisa de tirar do papel, né? Uma coisa você fazer ações, né? Chega a data de combate a algum tipo de preconceito. Faz um post lá. Faz um post no Instagram e é isso, né? Uma coisa de tirar disso pra prática, né? Eu acho que é o que tem que acontecer.